Olá, irmãos, olá, irmãs, internautas que nos acompanham aqui pela nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nossa Escola Bíblica Dominical começa agora. Nós estamos no quarto trimestre de 2020. Essa é a nossa lição de número 28, cujo tema é Proclamação da Palavra, Missão Profética da Igreja. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos à Tua presença em oração. Fazemos confissão dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, de tudo aquilo que fizemos, pensamos, agimos, meu Deus, que não foi do seu agrado. Confessamos a Ti e clamamos, Pai, pelo sangue precioso que Jesus derramou na cruz e pedimos, Pai, perdoa-nos, nos purifica, nos santifica e dá a direção, Senhor, pelo Teu Santo Espírito a essa aula que nós vamos ter. E desde agora, Senhor, nós já Te damos toda a honra e toda a glória e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Lição 28. Objetivos gerais da lição são descrever as dimensões proféticas da igreja, explicar o mistério de que trata Paulo em suas epístolas e definir o tríplice ministério da igreja. O texto base está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então você vê já no texto base da lição que o apóstolo Pedro, ele já define quem somos nós, não é? E já diz a que viemos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncieis as virtudes de Cristo. Amém? Isso é a que veio a igreja do Senhor Jesus, a que se destina, não é? Qual é o objetivo? Anunciar Jesus Cristo. Amém? A verdade prática da lição é: na adoração a igreja dirige-se a Deus, no discipulado dirige-se aos convertidos e na proclamação profética dirige-se ao mundo. Logo abaixo aí você vai ter as leituras diárias de segunda até sábado, com textos relevantes dentro desse tema que trata a lição de número 28, que é proclamação da palavra, missão profética da igreja. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 3, a partir do versículo 18, que diz assim: Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos a um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse
e vos desviasse cada um das vossas maldades. Aleluia. Então você veja, irmãos, que desde a antiguidade, desde o tempo de Moisés, né, a palavra do Senhor já vinha anunciando, na verdade, desde o início da história do homem, não é? Mas especificamente aí em Moisés, dizendo que o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E a ele, diz a palavra, ouvireis em tudo aquilo que vos disser. Então, já estava escrito que o Senhor iria levantar, não é? A pessoa do Senhor Jesus, que era justamente o Filho de Deus a ser enviado ao mundo, não é? E através do qual nós, a partir do momento que dermos ouvidos à sua palavra e ao seu chamamento, nós tenhamos novamente o nosso caminho aberto até o nosso Deus. Amém? Aleluia. Interagindo entre nós. Nessa lição estudaremos sobre um tema que envolve teologia bíblica e prática, a missão profética da igreja. A teologia bíblica é a base teórica pela qual o ministério profético da igreja, que é a proclamação da palavra, é desenvolvido. Proclamação é a anunciação do evangelho conforme a revelação dos mistérios que, desde tempos eternos, esteve oculto. Isso aí está em Romanos capítulo 16. Nessa lição, a proclamação do evangelho será estudada de acordo com a função profética da igreja e a sua mensagem para o mundo moderno, né? Função profética da igreja. Quer dizer, é uma das funções da igreja, anunciar ao mundo as virtudes de Jesus Cristo. Amém? Tópico 1. A proclamação profética da igreja primitiva, demonstrada na revelação do mistério da vontade de Deus. As Sagradas Escrituras descrevem a proclamação das boas novas e o seu conteúdo doutrinário como revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto em Deus. Esse mistério não é descrito apenas como uma mensagem, mas como o Verbo encarnado. E esse revelou a Deus, a vontade divina e a palavra de Deus. Então você vê o Verbo encarnado, a própria pessoa do Senhor Jesus. Então, quando você ouve falar no Cristo, no Senhor Jesus, você entenda que ali está a própria palavra de Deus encarnada. Jesus era a palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você está crendo em Jesus. Se você crê em Jesus, você está crendo na palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra encarnada do Senhor. E esse é o mistério que esteve oculto desde os tempos antigos e que foi revelado aos homens na própria missão do Senhor Jesus aqui na terra. Amém? O mistério revelado à igreja. Segundo o Novo Testamento, o mistério foi revelado à igreja para a glória dos santos, como está escrito, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito. O mistério revelado da salvação em Cristo deve ser anunciado a todos os homens. Então, a igreja tem essa missão. Anunciar a Jesus, anunciar esse mistério, anunciar a salvação em Cristo Jesus, que é o Verbo, a palavra de Deus encarnada no nosso meio. É um mistério realmente. Para nós entendermos isso só do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista natural você não consegue discernir isso. A própria palavra de Deus se encarnou em Cristo Jesus e habitou no nosso meio. Aleluia. O mistério desvendado em Cristo. Deus havia planejado a igreja antes da fundação do mundo e a sua concretização haveria de acontecer na história da humanidade. Todo o plano de restauração e salvação que estava oculto cumpriu-se em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho para salvar o homem e despojar a Satanás e seus anjos triunfando sobre eles. Este é o mistério da piedade que inclui os fatos da encarnação, morte, ressurreição e triunfo glorioso em Jesus. Aleluia! Então já era um plano de Deus, a igreja de Jesus Cristo, né? Antes da fundação do mundo. E esse plano foi plenamente concretizado na vinda do Senhor Jesus a esse mundo, não é? Então, todo o plano, diz a lição, todo o plano de restauração e salvação que estava oculto cumpriu-se em Jesus Cristo. Ele é o próprio plano de Deus, o envio do Senhor Jesus, né? A sua palavra encarnada, o próprio Cristo no nosso meio. E nele, crendo, né, haveria a salvação. Ou seja,
todos aqueles que creem em Jesus Cristo e recebem aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, têm garantido a sua salvação. Aleluia. 2. Revelada a missão de anunciar o reino de Deus. Os evangelhos são enfáticos quanto à mensagem de Cristo e dos seus discípulos, no sentido de proclamar o reino de Deus a toda a gente. A centralidade da mensagem está no reino de Deus, que é o foco principal da proclamação da igreja em seus primórdios. Quando se diz, é chegado o reino, o sentido é profético, referindo-se tanto à presença do reino no presente quanto no futuro. A atual manifestação do reino de Deus implica a salvação do poder do pecado, mas quanto ao futuro, libertação da presença do pecado. Aleluia. Então você vê, quando a palavra nos diz, é-vos chegado o reino de Deus, está dizendo não só no presente, mas como no futuro também. E o que isso implica? Implica a salvação do poder do pecado, ou seja, a partir do momento que eu creio em Jesus, a partir do momento que eu o recebo como Senhor e Salvador, a partir do momento que eu recebo o Espírito Santo de Deus, o selo com o Espírito Santo, desço as águas, faço a minha declaração pública da minha fé, não é? Eu estou, do ponto de vista espiritual, livre do poder do pecado na minha vida. O pecado não tem mais domínio sobre mim, não é? Ele pode me sondar, ele pode caminhar ao nosso derredor, ele pode tentar nos atrair, mas o pecado não tem domínio sobre você. A partir do momento que você invoca a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, quando você declara a palavra de Deus, não existe mais o poder do pecado sobre a sua vida. Ele não tem mais o domínio sobre você. E relativamente ao futuro da igreja, não é? A igreja gloriosa em Cristo Jesus, representa a libertação da presença do pecado. Glória a Deus. Nem mesmo a presença do pecado nós teremos mais. Não teremos mais a influência maligna e não teremos mais a presença das coisas, do atrativo desse mundo que nos separa do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sintetizando o tópico 1, o mistério que desde os eternos tempos esteve oculto é o Verbo encarnado. Aleluia. Ele foi revelado à igreja com o intuito de que a mesma cumpra a sua missão profética ao mundo. Amém? O Verbo encarnado, a própria pessoa do Senhor Jesus, a palavra de Deus no Senhor Jesus. Amém? Tópico 2, dimensões da missão profética da igreja. 1. A grande comissão. A missão profética da igreja está implícita na grande comissão que lhe foi outorgada por Cristo. Vários textos dos evangelhos dos Atos dos Apóstolos falam da abrangência ilimitada da missão profética da igreja. Essa missão profética de pregar o evangelho tem o seu alicerce na autoridade de Jesus. É função da igreja proclamar a todos os que se arrependam para que sejam perdoados seus pecados e possam ingressar no reino de Deus. Então, queridos, veja bem, isso aqui é muito interessante, o que a lição nos chama a atenção. Veja bem, nesse tópico 2, subtópico 1, a grande comissão. Diz assim que é função da igreja proclamar a todos que se arrependam. Então, para que existe a igreja? A igreja existe com essa missão. Ela tem essa função. Função de quê? De anunciar às pessoas que estão no mundo perdidas que existe um caminho, que existe condição plena para que elas possam se salvar, serem livres do domínio do pecado sobre suas vidas. Quantas são as pessoas que nós conhecemos que às vezes estão debaixo da influência e do poder do pecado? Quantas são as pessoas que às vezes levam um ritmo de vida, não é, distorcido, descaracterizado? Quantas são as pessoas que estão debaixo do domínio de um mau hábito? Quantas são as pessoas que às vezes estão debaixo da força, né, destrutiva do pecado e simplesmente não conseguem se liberar dessa força e desse poder por desconhecerem a capacidade libertadora que há em Cristo Jesus? E como é que elas vão conhecer? Através da igreja de Jesus Cristo, quando esta assume a sua função de proclamar, não é, a todos para que se arrependam.
Então, a partir do momento que a pessoa toma o conhecimento da pessoa de Jesus e daquilo que a palavra de Deus diz, e a partir do momento que há um desejo no coração daquela pessoa de se ver livre do domínio do pecado sobre a vida dela, pecado este que está levando ela para a sepultura, a partir do momento que existe esse desejo sincero, não é? Essa pessoa nasce de novo. O Espírito Santo entra e restaura aquele espírito e faz com que haja uma libertação do poder do pecado sobre a vida daquela pessoa. Por isso que muitas das vezes nós vemos uma pessoa que às vezes era escrava da bebida alcoólica, às vezes a pessoa era escrava do tabagismo, às vezes a pessoa era escrava, não é? Do consumo de drogas ou de comportamentos destrutivos, não é? E se vê livre. Às vezes as pessoas que as conheciam até então e passam a vê-las com um novo comportamento depois que recebem a Cristo, simplesmente não acreditam, falam, mas o que aconteceu com você? É o milagre do novo nascimento, da restauração. E como que isso acontece na vida da pessoa? A partir do momento que a igreja assume a sua função de proclamar a todos que se arrependam. Porque a salvação, queridos, ela tem esse caminho, o arrependimento. Sem o arrependimento não há salvação. Sem o arrependimento a pessoa não consegue passar pelo milagre do novo nascimento. Então, é mistério, é importante que a igreja pense a respeito disso e assuma a sua postura, não é? De pessoas chamadas por Deus para essa função de proclamar a todos que estão lá fora, que se arrependam e creiam na palavra de Deus e creiam no Senhor Jesus. E a partir desse momento, elas terão uma nova vida. Amém? Glória a Deus. O novo pacto de Deus. Da semente de Abraão, Deus suscitou Israel e fez um pacto com esse povo para ser o seu representante na terra. Israel recebeu de Deus a missão profética, mas falhou. Então, o Todo-Poderoso elegeu um novo povo constituído de judeus e gentios, estabelecendo através do seu filho Jesus um novo pacto. Desse modo, as promessas de Deus a Abraão se cumprem na igreja. Aleluia. Então, é um novo pacto, né? Israel tinha esse chamado, né, através de Abraão, para que fosse realmente esse povo que viesse a anunciar o nosso Deus. Mas se ligou ou se apegou às coisas religiosas. E o nosso relacionamento com Deus tem que transcender a religião. Não é do modo, não é simplesmente por sermos pessoas religiosas que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo. Nós temos que ser cheios com o Espírito Santo de Deus, nós temos que realmente ter a unção do Senhor, o conhecimento da palavra e anunciar, exercer esse papel e essa função que Deus nos deu. Amém? Aleluia. Síntese do tópico 2. As duas dimensões proféticas da igreja são constituídas pela grande comissão e por meio do novo pacto de Deus. Israel falhou em sua missão profética, mas a igreja não deve falhar. Glória a Deus. Aleluia. Tópico 3. A mensagem profética da igreja. 1. Arrependimento. O arrependimento requer uma mudança completa na vida de rebelião e pecado do homem contra Deus para uma nova vida de fé e de obediência ao Senhor. Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações. A mensagem de João Batista, de Jesus e dos apóstolos era uma veemente chamada ao arrependimento. Aleluia. Arrependei-vos e crede no Evangelho, diz lá o texto em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Uma igreja morna perde a sua função profética e não prega o arrependimento dos pecados. Todavia, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, não se associa ao mundo inconverso e perdido. Ao contrário, conclama a todos que se arrependam e se convertam para que sejam perdoados os seus pecados. Olha, queridos, essa mensagem é extremamente atual.
Atual que eu digo dos dias de hoje, dias recentes, não é? Então, primeiro ele começa dizendo o seguinte: uma igreja morna perde a sua função profética. A palavra nos diz lá em Apocalipse, não é? Antes tu fosses quente ou frio, mas como és morno, estou a ponto de te vomitar. Olha que coisa séria, Jesus falando à sua igreja, não é? Que se você for uma igreja morna, ele já está a ponto de vomitar. Ou seja, não vai tolerar, não será tolerada a mornidão da igreja, não é? Ela perde a sua função profética e não prega o quê? O arrependimento dos pecados. Ora, uma das missões da igreja é anunciar e declarar o arrependimento dos pecados. Nós não podemos simplesmente, não é, compactuar com o pecado. Então nós simplesmente não podemos, não é, estar ali associados, não é, com o pecado. Nós não podemos nos associar com o mundo inconverso, como diz a palavra de Deus, e perdido. Nós temos que receber, sim, o pecador com alegria. Temos que acolher o pecador. Temos que recebê-lo nos nossos cultos, mas nunca deixar de alertá-lo com relação ao pecado e sobre a necessidade absoluta de que ele deixe o pecado e passe a caminhar à luz da palavra de Deus. É fundamental, irmãos. A palavra do Senhor diz que nós somos atalaias e que se nós virmos a espada vindo sobre um pecador e se nós anunciarmos a ele, declararmos a ele a necessidade de arrependimento e se ele se arrepender, nós o livraremos da morte. Agora, se nós virmos a espada vindo sobre o pecador e nós não anunciarmos a ele, ele vai morrer nos seus pecados, mas o sangue dele será requerido de nós. Então, queridos, é uma função essencial da igreja declarar o arrependimento, pregar o arrependimento, declarar a necessidade de que o pecador venha se arrepender e abandonar o seu pecado. Nós não podemos simplesmente ser complacentes, nós não podemos simplesmente permitir ou sermos ali associados àquele pecado. Não que nós venhamos, irmãos, humilhar uma pessoa, ou apontar o dedo, ou dizer, olha, você vai para o inferno. Quem somos nós para estarmos julgando uma pessoa? É o Senhor que faz isso. Quem somos nós para dizer se a pessoa vai ou não vai para o inferno? Nós não somos juízes, não é? Mas, baseados na palavra de Deus, é missão da igreja que nós venhamos a alertar para o perigo, né, delas continuarem com esse tipo de comportamento, né? É missão da igreja que nós venhamos realmente a chamar a atenção para o arrependimento, para que elas possam realmente ter, né, um relacionamento com Deus e, por fim, ter a sua entrada na Jerusalém Celestial que nos está aguardada. Amém? Aleluia! Segunda vida de Cristo, tópico 2, subtópico 2. A pregação do Evangelho pelos apóstolos anunciava o retorno triunfante de Cristo à terra, como cumprimento da palavra profética anunciada pelos santos profetas do Antigo Testamento. A missão profética da igreja, portanto, inclui a proclamação do retorno triunfante de Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Ele virá e vai julgar, não é? Vai julgar as pessoas, os vivos e os mortos, não apenas os cristãos, mas também os pecadores. Então, nós como igreja temos essa função, essa missão de proclamar, não é, o arrependimento, chamar as pessoas a essa necessidade de arrependimento para que elas tenham uma nova vida. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 3. A mensagem profética da igreja é constituída pela anunciação do arrependimento dos pecados, proclamação do retorno triunfante de Cristo e julgamento dos vivos e mortos segundo a Escritura. Aleluia. Concluindo, segundo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, a igreja deve cumprir plenamente o seu tríplice ministério, real, sacerdotal e profético, para que a sua missão satisfaça o projeto de Deus na terra. Então, queridos, olha, Deus nos chamou para uma missão. Não sejamos omissos com relação a essa missão. Cumpramos, vamos buscar cumprir, não é, esse chamado.
Esse chamado não é um chamado para os pastores, não é um chamado só para os diáconos, não é um chamado apenas e tão somente para autoridades constituídas, mas é um chamado para a igreja. Você deve sim acatar, acolher a pessoa que está em pecado, mas deve orar com ela, buscar com ela, sabe? Pregar a palavra de Deus para ela, ensiná-la, não é? À luz da palavra de Deus, que aquele tipo de comportamento, não é? Vai fazer com que ela possa perder a sua salvação. Então, cumpra a sua missão de igreja. Não dê ouvidos, não é? Às doutrinas que estão surgindo por aí, dizendo que, olha, não, a igreja não pode ficar acusando isso, aquilo. Acusar, nós não podemos realmente acusar ninguém, não podemos dizer, apontar o dedo, dizer, olha, você é pecador, porque afinal de contas, todos nós somos pecadores. Mas determinados tipos de comportamento que a Bíblia Sagrada declara, não é, como pecaminosos, nós temos sim que alertar essas pessoas, orar com elas para que elas realmente, uma vez aceitando a Cristo na sua vida e tendo aquele sincero desejo, elas sejam livres do poder e da influência desse pecado sobre as suas vidas. E a partir do momento que elas sejam livres, elas possam abandonar essa prática e viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Logo em seguida aí você vai ter aquele joguinho de perguntas e respostas para que nós possamos refletir a respeito desse tema extremamente relevante e atual que trata a nossa lição de número 28, proclamação da palavra, missão profética da igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa lição abençoada. Meu Deus, que essa lição alcance o maior número de pessoas e que fique claro, Senhor, a cada um a necessidade de proclamação por parte da igreja, do arrependimento, Senhor, das obras mortas, do arrependimento do pecado. Nós clamamos diante de Ti, Senhor, para que a nossa igreja, a PIBIPAM, Primeira Igreja Batista do Jardim Pan-Americano, bem como todas as igrejas espalhadas pelo planeta, bem como todos os cristãos, meu Pai, a quem está chegando essa lição, Senhor, que tenham essa consciência dessa missão que o Senhor nos deu, de anunciar a sua palavra, de anunciar, meu Deus, o arrependimento das obras mortas, do pecado, para que sejam livres da influência e do poder desse pecado, a partir do momento que elas creem naquilo que Jesus Cristo fez no Calvário. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, queridos. Olha, louvado seja o nome do Senhor por essa lição de número 28, um tema extremamente atual, né, que está em debate, inclusive, nas mídias sociais. Acompanhe direitinho, medite na palavra do Senhor, naquilo que a palavra do Senhor diz a esse respeito. E olha, a palavra de Deus diz assim, que se até mesmo um anjo chegar para você e te anunciar um outro evangelho que seja diferente desse, que seja anátema, fique com a palavra de Deus, fique com o que a Bíblia Sagrada ensina, fique, meu irmão, com aquilo que Deus nos revela, permaneça firme até aquele glorioso dia onde o Senhor Jesus vier chamar a sua noiva. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha, erga suas mãos e receba aí agora a bênção apostólica onde você estiver. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa sejam agora e para sempre sobre você e sobre a sua casa. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Semana que vem já vamos para a lição de número 29. Deus abençoe, fiquem na paz e até lá.